Bom dia, Pai e Senhor a todos. Eu me chamo Leandro, pastor Leandro, e como eu havia citado no vídeo passado, eu estaria fazendo aí um vídeo falando sobre a santidade e a perfeição, É um bicho de sete cabeças para muitos, Hoje em dia você vai falar com algumas pessoas, tanto pessoas que não são evangélicas, quanto pessoas que são evangélicas, e tudo que você vai ouvir delas é a seguinte coisa: santo, só Jesus; perfeito, só Jesus. Só que o mais interessante é o seguinte, a Bíblia não relata em nenhum momento que você não pode ser santo. A Bíblia não relata em nenhum momento que você não pode ser perfeito. Na verdade, esse pensamento, ele é um pensamento mundano, é um pensamento que o próprio inimigo injeta na vida do ser humano. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Logo quando você aceita Jesus, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que acontece é que antes de você ser selado, fica aquela batalha travada, tipo, você não consegue, você não é capaz, você não é digno. E a pessoa ela fica naquela luta travada, e ela quer falar em línguas, ela quer falar em mistério, e ela não fala. E ela se entristece muito com isso. E aí ele começa a lançar na sua face: você não é digno, você está imundo, você está sujo. Porque tudo que o inimigo ele gosta de fazer é lançar o teu pecado na sua cara, é lançar os seus defeitos na sua face para que você desanime, para que você se entristeça. Ele jamais vai fazer algo em benefício a Deus. Ele quer fazer algo para acabar mesmo com a minha vida e com a sua, Ele foi o mal criado, até mesmo com o próprio propósito, de testar ali a fidelidade das pessoas. Porém, o que acontece? A Bíblia diz que o tempo todo Deus ele nos instrui a se santificar. Você vai ver em Josué, eu não me lembro muito bem o livro, tá? Não me lembro muito bem o livro, mas se você pesquisar a fala, vai estar escrito lá: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Provavelmente o próprio Jesus ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então assim, cara, jamais Deus vai pedir, ou jamais Jesus vai pedir para você ser uma coisa que você nunca vai poder ser, você entendeu? Tem uma situação que acontece ali, que os discípulos, eles vão tentar expulsar ali um demônio de um menino, e eles não conseguem. E eles falam: Senhor, por que não podemos? Ele fala assim: a caça de demônios que só sai com jejum e oração. Outra coisa que acontece é quando ele passa na figueira, a figueira não dá fruto, e ele amaldiçoa a figueira. E no outro dia eles chegam e falam assim: Senhor, tá vendo aquela figueira que o Senhor amaldiçoou? Ela secou. Aí ele fala assim: tá vendo? Pois bem, tudo que pedires em meu nome, crendo e não duvidando, não somente se fará como esta figueira, mas coisas maiores. Tipo assim, ele diz assim: dirão a esse monte, lança-te daqui, ou precipita-te daqui para o mar, e ele fará, e nada vos será impossível. Eu não sei bem se é essa bem a palavra, tá? Mas há uma passagem muito interessante que Jesus ele fala, que se você crê, tudo que você pedir no nome dele, crendo e não duvidando no vosso coração, você receberá e nada vos será impossível. Ou seja, jamais Jesus ele vai deixar algo para você que seja impossível. Jamais. Ou seja, o próprio Jesus ele quis dizer: cara, é possível, você pode. O próprio Jesus ele diz assim: se creres, não somente farás as minhas obras, mas maiores. Então, a santidade ela está a um passo de ser alcançada por você. O problema é que a nossa mente não nos deixa alcançar a santidade. Vamos falar um pouquinho da perfeição também. A perfeição é uma das coisas que muita gente fala que é impossível ser. Por quê? Perfeito é só Deus. Só que o que a gente não entende é o seguinte fato: a perfeição que Deus quer de nós não é a perfeição humana. Você está entendendo? Para que os discípulos vão dizer assim: sede perfeito porque o vosso Pai que estás no céu é perfeito? Os discípulos aprenderam a não ser hipócritas. Raciocina comigo. Eles aprenderam a não ser hipócritas. Ou seja, para que um cara vai mandar você ser uma coisa que ele não é? E aí? Deu bug na sua cabeça, não foi? Eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, vamos começar na santidade. Quando Deus ele fala para você ser santo, ele não está falando para você, como que eu posso dizer?
não haja nenhum defeito na sua vida. Não haja nenhum pecado na sua vida. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele conhece que nós somos falhos. Mas quando Ele pede sedes santos, porque eu sou santo, Ele fala, se separem. Saiam do mundo, sabe? Abram mão, você está ali no meio e muitas vezes você tem a opção. Ou você escolhe o mundo ou você escolhe Deus. E às vezes a gente escolhe o mundo. Sabe? E Ele fala assim, se santifique, se separe para Deus. Abra mão de si mesmo para Deus. Começa a fazer mais para Deus e menos para você. Sabe? Se separe, seja separado. A Bíblia ela vai falar que tudo que era consagrado a Deus era dele. E Ele falava, cara, o que é meu e ninguém toca. Então assim, quando Ele fala santificai-vos, Ele quer dizer assim, se separe para mim. Deus Ele entende que você tem esposa, você que é casado. Deus entende que você tem marido, você que é casada. Deus entende que você tem filhos. Deus entende que você tem trabalho. Mas Ele também quer um tempo para Ele. Você está entendendo? Por isso Ele fala, santificai-vos. Sejam santos, ou seja, se separem. Tem aquele momento de separação. Aí a gente quer ouvir a voz de Deus. Só que a gente não se separa para ouvir a voz dele. A gente quer ouvir a voz de Deus cheio de carne. Você entendeu? Tipo assim, todo carnal. A gente quer ouvir a voz de Deus todo carnal, cheio de incredulidade. Você não se santifica, você não sacrifica. Você sabe, não faz um jejum, você não faz um voto, você não se cala, você não abre mão do celular, da TV. Sabe, você quer ouvir a voz de Deus, quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. E Ele fala, se separa, sabe? Se separa. Santificar é se separar, se consagrar para Ele. Eu não vou entrar em alguns méritos de religião, de denominações e etc, porque isso vai muito mais além e vai incumpridar o vídeo. Então quando Ele fala santificai-vos, Ele fala, se separa, se consagra para mim. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ver Deus. O que você está falando, pastor? A Bíblia diz, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então não adianta você querer ouvir Deus, não adianta você querer ver Deus se você não se separa para Ele, se você não se consagra para Ele. Não adianta, tá? Vamos para a perfeição. Pastor, eu já vou logo colocar aqui bem claro para você. Você foi criado a criatura perfeita de Deus. Você foi criado perfeitamente para a boa obra. O problema é que você não se encaixa nessa boa obra. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Vamos lá. Vamos supor que haja uma chave Phillips, certo? Existe a chave pequena, a chave média e a chave grande. Só que para um parafuso grande, não existe outra chave senão a Phillips grande. Ela foi criada perfeitamente para aquele parafuso. Você está entendendo? Então o que acontece? Para a ocasião, você foi criado perfeito para aquilo. O problema é que não adianta uma chave Phillips tentar encaixar num parafuso de fenda. Não adianta uma chave de fenda tentar encaixar num parafuso Phillips. Não adianta um martelo tentar bater um parafuso. Ou uma chave tentar parafusar um prego. Você está entendendo? O que acontece hoje em dia é que o inimigo ele injeta na nossa cabeça, que nem eu falei, é tudo aqui, ó. Você não é perfeito, você não é capaz. A gente fica, quem sabe se eu sou digno, ou quem dera se um dia eu for para a África fazer a boa obra. Junta dinheiro e vai! Você foi criado perfeitamente para isso. E ainda que tem certas coisas que a gente acaba ouvindo que entristece, queima aquilo que Deus criou. Como o que, pastor? Você não evangeliza nem o vizinho da tua esquina e ainda quer ir para a África? Meu irmão, junta dinheiro e vai para a África. Evangeliza lá na África, volta da África, evangeliza o vizinho da esquina. Você foi criado a criação perfeita para a boa obra. Você entendeu? Esse negócio de, perfeito é só Deus, para com isso. Para com isso. Você foi criado perfeito. Você foi criada perfeita para a boa obra. Você está entendendo? É só você se encaixar no que Deus quer. Não tem esse negócio de perfeito é só Deus. Quando Ele fala assim, sede perfeito, porque o vosso Pai que está no céu é perfeito, é porque Ele cumpre com os propósitos dEle. Ele cumpre com a palavra dEle. Ele cumpre com os objetivos dEle. Agora basta você se encaixar no objetivo que Deus criou você. Para qual objetivo Deus te criou? Para o evangelismo? Evangelize. Para qual objetivo Deus te criou? Para pregar? Pregue. O mais interessante é o seguinte... Eu vou desmistificar uma coisa aqui. Para que Paulo, um cara todo cheio de erro, Pedro, um cara todo cheio de erro,
vai falar para você ser perfeito, sendo que ele é todo cheio de erro? Por quê? Por mais que ele foi cheio de erro, ele cumpriu com o propósito pelo qual ele foi chamado. O apóstolo Paulo, cheio de erro, ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, todo cheio de erro. Você está entendendo? Porque a perfeição não é humana, a perfeição que Deus quer da gente é cumpra o propósito pelo qual você foi criado. Você está entendendo? Então assim, santidade, separação, consagração, perfeição, cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Você está entendendo? Você é uma chave de fenda de Deus? Então vá procurar os parafusos de fenda e seja perfeito naquilo pelo qual você foi criado. Você foi criado martelo de batalha? Então vá lá e bata nos pregos pelo qual você foi criado. A Bíblia ela vai dizer que, se não me falha a memória, foi Eliseu, né? Os filhos dos profetas, eles estavam dizendo: a tenda está apertada, né, para nós. E ele fala: então vão lá, né, e aumentem a tenda, vão lá. E o que acontece? Quando o camarada ele pega o machado emprestado e ele começa a bater no tronco de árvore, a Bíblia vai dizer que escapa, né? Eu não sei se eu falo flagelo, se a lâmina, né? Escapa do cabo e cai na água. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Ele estava usando a ferramenta perfeita, criada perfeita para o bom trabalho, para a boa obra. Mas o que aconteceu? Houve um erro, houve uma pane, houve uma falha. Houve. Por quê? A ferramenta foi criada perfeita para a obra, mas a ferramenta não é perfeita em si. Por quê? Às vezes ela tem uns desgastes. Então ela escapou do cabo e caiu na água. Só que para que a boa obra não pare, o profeta foi lá, lançou o pedaço de galho na água e o ferro do machado flutuou. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Que por mais que hajam falhas, panes, o próprio Deus ele não vai permitir que uma falha ou um defeito impeça a boa obra de se cumprir. Você está entendendo? Desde que a ferramenta esteja trabalhando em sua perfeita criação. Você está entendendo? Então, Deus nos criou para a perfeita e boa obra. Cabe a nós nos colocar na posição para a qual fomos criados e para o objetivo ao qual fomos criados. Seja santo, seja perfeito, porque isso está ao vosso alcance. Não deixe o diabo encher sua cabeça com baboseira. Você foi criado a ferramenta perfeita para a boa obra. Se encaixe no objetivo que Deus quer de você e você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida nessa manhã. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Fui!